E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai fechar aqui os testes de repository, a gente vai criar os testes do delete user e do update user aqui. Eu ia fazer os dois separados, só que iam ficar vídeos muito pequenos, então vou fazer os dois no mesmo vídeo, beleza? Então a gente já termina aqui a parte do repository para já passar aqui para os testes do service aqui da nossa aplicação, beleza? Então vamos aprender aqui como a gente vai testar o delete user e o update user repository aqui no Go. Então aqui a gente vai criar aqui dentro de repository, vamos criar primeiro o delete user repository underline test.go, beleza? E aí aqui dentro a gente vai basicamente copiar aqui do create user, tá? Então vamos copiar aqui do create user, a gente vai alterar aqui de test user repository create user para delete user, beleza? Então essa parte aqui de cima vai se manter a mesma, vai se manter do mesmo jeito, tá? Porque a gente só tem que manter esse cara. E aí que when sending a valid domain return success, na verdade é when sending a valid user ID return success, beleza? E aí aqui ele vai se manter, então ele vai retornar um sucesso quando a gente chamar. Só que ao invés de a gente ter que criar um domain aqui, a gente vai basicamente chamar o delete user. E vamos passar aqui um ID qualquer, um teste, por exemplo, tá? Ele não mais vai retornar um user domain, ele vai só retornar um erro, tá? Então a gente vai ter que tirar essa variável daqui. A gente tira esse object ID from X, tira todas essas validações, e a gente só tem que validar se o erro não é nulo, então not new, beleza? O erro não pode ser nulo porque ele não vai dar erro nesse caso, não deveria dar erro nesse caso, tá? Return error from database vai se manter, a gente vai só tirar aqui esse user domain, e ao invés dele retornar user domain, ele vai retornar só o erro, e aqui vai ser delete user novamente. A gente vai mandar aqui um teste, e aí agora nesse caso, ele tem que ser, na verdade aqui o de cima ele tem que ser nulo, né? Então aqui tem que ser new, e aqui nesse caso não pode ser nulo, beleza? Então esses seriam basicamente os testes do delete user. Vamos ver se está funcionando aqui, né? Então passou aqui esse cenário. Eu vou rodar agora com coverage, só pra gente ver se ele tá passando aqui com coverage bonitinho. Então, with coverage, passou aqui e tá lá 100% de teste passando, tá? Então se a gente entrar aqui na validação do delete user, ele tá aqui tudo verde, aqui a parte de onde tá passando o código. Então, do delete user foi basicamente um copy-paste aqui, tá bom? Agora para o update user, vamos criar aqui um update user repository, beleza? Underline test. E aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora para o update user, né? Vamos criar aqui uma função teste. Então a gente vai criar update user, ok? Então tá aqui criado. A gente vai copiar aqui essa parte de cima, tá? Que ela se mantém. Talvez valha a gente migrar isso depois para um init, para alguma funcionalidade de test main que a gente pode utilizar, já que o banco de dados é o mesmo e aí os testes ficam até menores, tá? Então aqui basicamente a gente vai vir no delete user, a gente vai copiar essa parte de cima. Num próximo vídeo depois, eu vou puxar todo esse código aqui para uma função à parte, tá? Porque todo mundo tá repetindo o mesmo código, a gente poderia simplesmente jogar numa função separada, num test main, por exemplo, tá? Então a gente vai copiar aqui, por exemplo, o caso de sucesso e vamos colar aqui esse cara. E o update one, basicamente, ele vai ser bem parecido com uma mistura ali de create user com find user, tá? Então, when sending a valid user, return success, né? Por quê? O nosso update user, ele simplesmente vai chamar o find one e ele só vai validar se deu erro ou não. Então, ele não faz nada além disso, tá? Então, a gente vai basicamente ter que pegar aqui do create user a criação do nosso usuário. Então, a gente vai pegar aqui esse model new user domain, a gente vai copiar e vamos colar aqui nessa parte do código para a gente ter um user domain criado, tá? Então, basicamente aqui, a gente vai manter aqui o nosso mock, tá? Então, porque a gente vai mocar para que dê certo a nossa chamada, né? E aí aqui ao invés de delete user, a gente vai chamar um update user. E aí ele pede o seguinte, no nosso update user, ele vai pedir o user ID e o user domain model, né? Então vamos pegar aqui do nosso create o nosso user ID aqui, por exemplo. Então a gente vai criar aqui o nosso, na verdade, o nosso domain. E aí ao invés de enviar aqui domain user ID, a gente vai colocar domain.getID, por exemplo, tá? E aí aqui a gente vai colocar vírgula. E no caso a gente vai mandar apenas domain aqui para esse cara. O nosso getID retornaria vazio aqui nesse caso. Então vamos pegar aqui do nosso create user também esse código aqui, tá? Então a gente vai basicamente colocar um ID nesse cara a partir de quem? Então a gente vai fazer domain.setID. A gente vai colocar primitive objectID from X. Só que aqui nesse caso vai ser primitive.new objectID.x, tá? Então para a gente basicamente setar um ID dentro desse domain. A gente vai mandar para o update user getID o domain. Em tese, ele não retornaria nenhum erro. E aí o erro tem que ser nulo aqui nesse caso, tá? Então esse seria
basicamente o teste unitário de sucesso no nosso put. Para a gente validar agora quando der erro, a gente vai basicamente copiar aqui do nosso delete user também. Então a gente vai colar aqui na parte de baixo, return error from database, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui do de cima, a gente vai fazer com o de baixo. Então ao invés de delete user vai ser update user, e aqui a gente vai colocar domain, no caso domain.getID, vírgula, domain que a gente vai enviar. E nesse caso o erro não pode ser nulo, né? Então se a gente enviar agora aqui o teste pra gente ver se passou, tá lá, tudo passando. Se eu enviar agora pra gente testar o pacote inteiro aqui com coverage, a gente vai ter aqui do lado que o pacote entity, o pacote repository tá 100% testado. Então o create user tá 100%, delete também, find user e update. A gente tem os nossos testes completamente cobertos aqui do nosso repository. Então a gente fecha aqui a parte do repository para testes. A gente já tem muita coisa validada. Vocês veem que algumas coisas já estão sendo testadas aqui, por exemplo, o user domain já foi 100% testado, o interface também, porque a gente acabou testando esses caras já, tá? Mas vai ter algumas coisas que a gente vai ter que criar testes específicos que a gente vai fazer nos próximos vídeos, beleza? Então, esse foi o vídeo finalizando aqui o repository, a parte de teste do repository. No próximo vídeo a gente vai começar a parte de service, criar os testes para a parte do service. E aí a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente aqui. A gente vai começar a usar um mock de função e não um mock de banco de dados, beleza? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e aprendido com ele. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!